Então, os negócios estão diminuindo, os meios econômicos estão naufragando, está entendendo? Você veja que os resultados são menores. É por isso que a gente precisa substituir, tá certo? Substituir aqueles que nos pagam, por exemplo. Como que você enxerga o futuro da Bolsa de Valores? Eu enxergo a coisa da seguinte maneira. Márcio, eu tenho uma pergunta para te fazer, para te começar aqui. Eu Vamos lembro lá. que o último podcast que a gente gravou, a gente fez uma pergunta que foi muito interessante. Aliás, eu acho que o Brasil inteiro viu a sua resposta para isso. Que a gente ia perguntar assim, quanto de dividendos você fez em 2021? Isso é verdade. Né? Aí você me deu uma resposta muito bacana sobre isso. Queria te perguntar agora, nesse update, né? Quanto de dividendos você recebeu em 2022? Um pouco mais do que em 2021. Adoro isso. Quanto é que foi a conta que você fez? Posso falar? Pode. 126 por dia. Ó, palmas pro Márcio. Tá bom, pra você por dia. Foi uma evolução de 100 evolução mil reais pequena, por né? dia. Márcio, meus parabéns, viu? Meus 100 mil parabéns. reais por dia não é brincadeira. É uma posição, Não, a evolução foi pouca. 126. Você tá desmerecendo Não, 26 de então, novo. então foi 110 a mais do Isso. que... Cara, do que conseguimos a resposta, então. 126. Todo ano a gente precisa... Ô, Márcio, todo ano a gente Só precisa atualizar 26, isso, tá? já tava bom. Já. Se fosse 6. Tava bom. Pô, 6 pau por dia? Porque ano passado a gente veio, era 1 milhão e 15 por dia. É. Agora a gente está em 1 milhão e 126. Tá bom, né? Como estaremos em 2023? Eu não sei, a gente vai voltar aqui em 2024. né? Eu acho que Menos? menos também. Ah, calma. Eu acho que menos também, né? Eu acho que menos. Não, mas se você quer saber... É por se a causa gente da vai tá- economia. Não precisa ser um sábio. Tá entendendo? A economia tá caminhando para trás. Então, os negócios estão diminuindo, os meios econômicos estão naufragando, tá entendendo? Você veja que os resultados são menores. Então, o dividendo, ele é o quê? Ele é produto de um resultado financeiro. É, Isso aqui é verdade. Então, não é difícil. Não é difícil você prognosticar. Sim. As grandes protagonistas de pagamento de dividendos em 21, 22 foram as exportadoras, né? Então, basicamente commodities, que agora estão num ciclo inverso, né? Então, espera-se que esse fluxo caia um pouco. Né? Mas é normal. Ô, Luiz, e para você, deixa eu perguntar para o seu negócio. E é por isso, só complementando, é por isso que a gente precisa substituir, tá certo? Substituir aqueles que nos pagam. Por exemplo, a Itaúsa, ela paga um pequeno, então você tira a Itaúsa e põe outro no lugar. A Sabesp também está pagando um pequeno dividendo. Então você tira e põe Vai outro mudando. no lugar. A Eletrobras ON nem paga quase dividendo, então você está tirando e põe outro no lugar, entendeu? Entendi. É isso que Rebalanceando. faz com que você atualize um pouco mais o seu recebimento, Muito bom, muito bom. tá certo? Aí, deixa eu então... deixa eu guiar um pouquinho aqui a direção do negócio. Assim, a gente hoje tem um cenário com a taxa de juros muito alta, perto dos últimos tempos, só que também está na iminência de cair há um tempão, mas não caiu ainda, né? Pensando, por mais que você não seja uma pessoa que olha para futurologia, né, se você pudesse dar um palpite, né, de para onde vai a nossa bolsa, pensando num cenário de taxa de juros alto e na iminência de cair, como que você enxerga o futuro da Bolsa de Valores aqui? Eu enxergo a coisa da seguinte maneira. Eu não costumo contemplar bolsa de valores. Eu costumo contemplar o mercado, as empresas. Eu acho que se algumas reformas na nossa tributação vierem a ser consolidadas, eu desconheço movimentos de reforma de tributo que tenham baixado o tributo. Não conheço. Cada vez que se fala em mexer em tributo é para aumentar. Então, me parece que isso também, esse tributo que está em análise, já prestes a ser aprovado pelo Senado, ele vai também revelar, tá certo? O que
o que o cidadão paga, o que a empresa paga. Inúmeros tributos que estão sendo acondicionados em um só, que se chama Imposto de Valor Agregado, me parece que pelos depoimentos daqueles que desenvolveram o projeto, esse valor deve chegar entre 25% e 30%. O país que mais tributa, se a memória não me trair, é a Noruega. Noruega, Dinamarca, não é isso? Que é em torno de 22, 23. É possível que o nosso seja 28. Então agora vai ficar evidenciado que nós, não de uma forma só, mas distribuído em inúmeros tributos, nós pagávamos mais. Então, o que acontece? O país, ele só consegue, eu não digo o Brasil, mas um país, ele só consegue desenvolver uma economia se houver investimento. Se não houver investimento, não adianta, porque não adianta os governos desejarem distribuir riqueza se eles não conseguem gerar riqueza. Está entendendo? Então, ninguém vai se atrever a tentar montar investimentos aqui, empresas aqui, se ele não conseguir desenvolver um produto que tenha preço competitivo. Tá certo? Então vai ser muito difícil arrumar emprego, como o governo pretende. Aliás, eu diria o seguinte, há pouco tempo atrás, o governo que fala em arrumar emprego andou penalizando a fábrica da Taurus, né? Por causa de arma, etc. E saíram 400, 500, 600 empregados foram demitidos, né? Então há uma diferença entre o que se fala e o que se faz. Sim. Tá certo? Então, esse tributo que vem por aí precisa ser avaliado com muita assim, prudência, né? Porque a sensação que fica é que provavelmente, talvez, ao invés de nós cativarmos mais investimentos para o país, nós vamos acabar fazendo com que saiam investimentos aqui do país. Márcio, Essa agora... é a minha visão. Entendi. Então, o dividendo, ele resulta do quê? Ele resulta de uma atividade econômica, está correto? Existem empresas, até vou dar um exemplo. Por exemplo, a Taurus, ela produz em real e vende em dólar. Então, ela tem, assim, uma possibilidade muito boa, né, de gerar bons resultados para distribuir para os seus acionistas. E outras também que fazem dessa maneira. A Klabin é uma delas, né? Ela tem custos em real e em algumas ocasiões ela vende em dólar quando ela exporta, né? Então é muito importante para o país voltar a criar uma estrutura industrial que suporte um contingente de empregados, melhor dizendo, tá certo? Que possa sustentar esse país. Senão, esse país aqui vai virar um país que não vai ter trabalho para ninguém. Tá correto? Não vai ter trabalho para ninguém. O que nos leva de volta à discussão que você trouxe aqui no início de taxa de juros. Quer dizer, por que existe essa pressão tão grande para que a taxa de juros caia, nem que seja na marra? Porque o estímulo econômico vai ter que vir novamente via consumo. E ninguém vai consumir se tiver endividado. Então, uma coisa leva a outra. Então, a taxa de juros vai precisar cair, então tem o programa Desenrola, enfim, que são iniciativas como o nosso próprio digníssimo presidente anunciou, que é para você fazer novas dívidas saudáveis. Né? Então, quer dizer, de novo, é um crescimento que não é perene, porque não é via investimento. Né? Então, eu não acho que é somente a taxa de juros. Eu acho que o nosso país, ele alcançou um estágio que é um estágio muito importante de ser debatido. Né? Vejam, senhores, cada vez que tem que se reajustar uma remuneração para as massas,
é 1, 2%. Cada vez que você vai reajustar uma remuneração para aqueles que não geram riqueza, é 50%. Está entendendo? Um deputado, ele não gera riqueza. Ele não trabalha que nem um operário. Por que ele ganha tudo aquilo e o operário ganha tão pouco? Essa distância de geração de renda é muito importante. Então, nós temos que rever isso aí. Nós temos uma população que ganha pouco. O consumo tem que ter o quê? O cidadão, para consumir, ele tem que ter renda. Se ele não tiver renda, não há consumo. Se não houver consumo, não há produção, a menos que você exporte. Está entendendo? Então, a questão da renda no país tem que ser revista com muita urgência. Está correto? O cidadão... E, ademais, tem o seguinte, o beneplácito que se oferece a título de benefício é menos do que um salário. Quer dizer, quando você oferece um Bolsa Família, você está dando o quê? Você está dando um instrumento de fome. Você está dando o camarada não vai conseguir, de maneira nenhuma, viver com aquilo lá. A menos que haja um crescimento. Então, veja bem, se você for fazer uma análise muito criteriosa, quem gera renda nesse país ganha mal, muito mal. Então, ele não pode consumir. Se ele não consome, não há produção. Tá certo? Então, você tem que olhar o quê? Você tem que olhar para uma estrutura industrial que exporte. Agora, uma estrutura industrial que exporte tem que ter o quê? Preço competitivo. E nós não temos esse preço competitivo. Então, a economia está, como se diz na gíria, numa sinuca de bico. Está entendendo? O que se fala é diferente do que se faz. Sim. Essa aqui é a minha opinião. Os governos deveriam fazer mais. Ao invés de tentar aumentar tributo, seria reduzir custos. Tá certo? E isso me parece que vai ser muito difícil. E retornar para o cidadão, né? Que não acontece. Né? Geralmente, né, tem muitas medidas que a gente ouve, às vezes, o governo anunciando, que parecem que são medidas boas para quem ganha menos. Mas geralmente a gente vê que os mais impactados no médio e longo prazo geralmente são essas mesmas pessoas que estão aplaudindo um movimento que economicamente às vezes não faz sentido. E agora...